A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui deitado na rede e estava pensando aqui, meditando na palavra de Deus. Olha só o que é bastante interessante. A pergunta é: Satanás pode atrapalhar os planos de um homem que serve a Deus? Vamos ver a resposta nas Escrituras, tá certo? Lembre-se da pergunta: Satanás pode atrapalhar os planos de um homem que serve a Deus? Vamos ver. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, número maior, né? E versículos, vou começar aqui, ó. O desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, certo? Tessalônica era a cidade, quem morava lá era os Tessalonicenses, ok? Então, vamos ler juntos. Vamos lá. Paulo diz: Nós, porém, irmãos, sendo separados de vós por um momento de tempo, de vista, não do coração, esforçamo-nos mais abundantemente com grande desejo para ver o vosso rosto, porque quisemos ir ter convosco, ao menos eu, Paulo, não só uma vez, mas duas, né? E Satanás nos impediu. Então aqui está uma prova dentro das Escrituras que Paulo está dizendo que Satanás existe e que Satanás é capaz de impedir os planos de um homem que serve a Deus. O que Satanás não consegue impedir são os planos de Deus. Mas Paulo ele é bem razoável aqui quando ele diz: porque Paulo está falando, porque quisemos, ele e mais outras pessoas, ir ter convosco. Aí ele diz, ao menos eu. Então era um desejo de Paulo, né? E Satanás impediu Paulo de alguma forma. Ele, não sei se foi através de uma doença em alguém. Satanás criou alguma situação que Paulo não conseguiu. Tentou duas vezes e não conseguiu. Então, tá aí uma prova dentro das Escrituras que Satanás ele pode atrapalhar sim a vida de um homem ou de uma mulher que serve a Deus, quando ele vê que esses planos estão sendo favoráveis ao reino de Deus ou à salvação de alma de alguém, ele vai tentar impedir. Por exemplo, você chama alguém da sua família para ir ouvir um culto, ouvir a palavra de Deus. Satanás sabe que essa pessoa pode ser liberta por Deus nesse dia de culto, então ele vai tentar colocar situações na vida dessa pessoa, desse seu familiar, sabe, assim, uma dor de cabeça, uma doença, uma notícia ruim, um pneu de carro ali fura, o carro quebra. Satanás ele é capaz disso para que o homem não encontre esse momento de ter um encontro com o Espírito Santo. Satanás ele imagina, ele não tem a certeza, então ele vai fazer coisas, ele vai ouvir, né? Quando você chama, por isso que quando você chama alguém para ouvir a palavra de Deus, sempre acontece imprevistos, tá bom? Então aí fica uma prova dentro das Escrituras, que é o canal Tudo Sobre um Cristão, tentando mostrar para você as coisas que há dentro da palavra de Deus. É interessante que até o próprio Espírito Santo de Deus, as Escrituras afirmam que ele pode proibir de você pregar o Evangelho em algumas situações. Olha só, tá aqui, ó, Atos, capítulo 16, versículo 6. Olha só que interessante. Atravessaram a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. E por que Jesus Cristo não permitiu nessa hora? Se o próprio Jesus tinha dito lá, ide por todo mundo e pregai, o evangelho a toda criatura. Sim, Jesus quer que você pregue a toda criatura, irmão, mas ele quer que você faça a vontade dele. Ele vai te dirigir quando ele achar o que é o melhor para o evangelho dele, não
porque você quer fazer isso ou aquilo, ele vai estar de acordo com você. Amém? Então, o inimigo, ele pode atrapalhar sim a vida de um homem ou de uma mulher que serve a Deus, mas Satanás jamais vai atrapalhar os planos de Deus, certo? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão, no momento de reflexão de dentro da rede, com os pezão jogados aí, ó, falando do amor de Deus, da palavra de Deus para você. Se você crê assim, amém, meu irmão. E até o próximo trabalho, se assim o Senhor Jesus Cristo permitir que a gente se encontre através das redes sociais, aqui no caso do YouTube.